Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. Nós vamos seguir aqui falando a respeito da energia eólica, tá? Como vocês já compreenderam um pouquinho, né, a respeito do potencial eólico e das características de formação do vento, agora a gente vai entender um pouquinho como que é feita essa extração, né, dessa potência a partir desse vento, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ar é um gás, né? A massa de ar deslocando, ela é um fluido, portanto, e esse fluido ele vai obedecer lá às premissas, né, dos fenômenos de transporte, tá? Então, premissas muito semelhantes, por exemplo, ao transporte de fluidos do tipo água, tá? No estado líquido. Então, basicamente, quando se fala em extrair energia de um vento, você está falando em extração de energia cinética da massa de ar. Então, essa energia vai ser igual a metade, né, da massa vezes a velocidade de deslocamento desse ar ao quadrado. Tá? Então, basicamente, você está falando em extração de energia cinética. Por isso que se preocupa tanto com a velocidade do vento, né? Porque a uma certa velocidade, a energia extraída dela é proporcional ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, quando eu falo em energia, se eu falo em potência, considerando que o meu deslocamento de massa é igual à densidade vezes a seção, né, em função também da velocidade, você passa a ter uma característica de potência igual a meio de ρ AV ao cubo, tá? Então, qual que é a característica nossa aqui? Você tem a área das pás de uma turbina. A densidade do ar se deslocando ao longo daquela área a uma certa velocidade ao cubo, né, no caso, ela é proporcional ao cubo, você vai conseguir determinar qual potência você consegue extrair do vento naquela posição, tá? Então, por esse motivo aqui, pessoal, é que evoluiu tanto a questão da dimensão das torres, tá? Por isso que as torres cresceram, porque quanto maior a torre, maior será o quê? A área de varredura das pás. Quanto maior a área de varredura das pás, maior a potência, tá? É importante também a velocidade? É, porém, uma vez que você tem um perfil médio de velocidade numa região, não adianta você esperar que vá ter ventos mais fortes. Então, não vai ter. Aquilo ali é o perfil médio da região. Então, como que você consegue extrair mais potência? Ou aumentando a quantidade das torres, de torres, né, eólicas, ou aumentando a dimensão, né, o diâmetro, a área da varredura das pás daquela torre, tá? Então isso é importante. Bom, pessoal, então essa minha densidade de potência, né? Percebam que isso aqui é uma característica nova, né? O que vai ser a densidade de potência? É potência por área, né? Então a minha densidade de potência é função de ρ ao cubo, tá? Então a densidade de potência que eu consigo extrair em uma determinada região é função da densidade do ar, que vai ser mais ou menos constante nas diferentes regiões do planeta, né? E função da velocidade. Essa sim vai variar muito, né, de característica a depender de todas aquelas condições que eu citei para vocês. Pessoal, uma outra característica importante que a gente tem, né, que destacar é o seguinte: assim como nos demais aproveitamentos de energia, tá? De conversão de energia, a energia dos ventos ela também possui suas limitações, ou seja, ela também possui um certo nível de eficiência. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem um aproveitamento eólico, uma torre eólica, um parque eólico, você não consegue extrair toda a energia dos ventos. Você vai conseguir extrair o que? Uma potência, uma parcela de potência do vento, tá? E isso fica registrado aqui nessa figura. Então, o que a gente pode observar aqui? Você tem aqui um determinado velocidade de vento V1, a montante, ou seja, antes da torre eólica,
E aí, quando a gente observa que esse vento se choca contra a torre eólica, o que você vai observar? Que a velocidade ajusante, depois que ele sai da torre eólica, depois que ele passa através da torre eólica, é bem menor do que a velocidade montante, tá? Por que disso? Porque uma parcela da potência está sendo extraída pela turbina eólica, tá? Porém, né, esse vento turbulento, depois de percorrer uma certa distância, ele volta a recuperar, tá? Ele vai se recuperar, talvez não na mesma proporção do vento inicial, mas ele passa a atingir uma velocidade já um pouco superior à velocidade 2, tá? Esse estudo aqui, pessoal, foi verificado, foi constatado por Albert Betts, tá? E aí ele considerou, no caso aqui, que a velocidade, portanto, V1, né, ela seria superior a V2 e inferior a V3. Porém, para efeitos, né, de lei de continuidade, fenômenos de transporte, você pode considerar que a velocidade de um fluido se deslocando em diferentes pontos, ela é igual, tá? Pelo princípio da continuidade, ou seja, o princípio da continuidade desconsidera as perdas ou retenção de energia, tá? A partir disso, o Betts chegou à seguinte conclusão: que aquela sua potência extraída do vento poderia ser função de quem? Da característica massa de ar, da velocidade V1 e da velocidade V3, tá? Ou seja, as duas condições extremas, tá bom? Se for considerado que o vento não se altera entre V1 e V3, ou seja, se nenhuma potência for extraída, você teria o quê? Você teria aproveitamento zero de potência, tá? Por outro lado, se você considerar que toda a potência do vento é extraída, ou seja, V1 é a velocidade 1 e V3 fosse considerado igual a zero, nesse caso você estaria extraindo toda a potência do vento, tá? O que isso nos leva a concluir? Ora, nem a primeira afirmação nem a segunda afirmação são verdadeiras na prática, tá? Na prática, você não tem como instalar um parque eólico e garantir que a velocidade a jusante seja igual a montante, porque você extraiu potência, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se energia ou potência foi extraída do vento, quer dizer que a potência a jusante, depois do gerador, vai ser menor, tá? E também você não consegue extrair toda a potência do vento, porque isso seria um gerador ideal, coisa que não se verifica na prática, tá? Logo, considerando então que essa nossa massa de ar ela pode ser dada por ρAV2, ou seja, isso aqui é a potência na turbina, eu posso concluir que a velocidade média na turbina vai ser uma média da velocidade, a montante e a jusante, tá? Que é o teorema de Rankine. Abrindo a equação, eu vou chegar em uma equação mais ou menos com esta característica, tá? Considerando aqui que a minha potência do vento, ela é função de ρAV1 ao cubo, tá bom? Então, tá aqui a nossa equação de energia. E aí, assim, pessoal, eu consigo chegar no que eu chamo, né, que a gente pode chamar de coeficiente de Betts. Voltamos lá no alemão, né, Albert Betts, que fez essa descoberta. Qual que foi a conclusão que ele chegou? Olha, a nossa extração de vento, ela vai ter uma característica não linear, tá? Ela vai ter uma característica tal que você vai ter uma proporção entre V3 e V1. Essa proporção ela vai ser sempre V3 menor que V1. Vai ter uma determinada velocidade onde V3 e V1 atinge o seu ótimo, que é o que nós chamamos de limite de Betts, que ele acontece ali aproximadamente em 0,6. O que isso significa?
significa que da velocidade ou potência total que você pode extrair do vento, você só vai conseguir extrair no máximo em torno de 60%. E aí, a partir disso, por mais que a velocidade 3 aumente, ou seja, por mais que 3 se aproxime de 1, você já não consegue mais extrair a mesma potência, tá? Até que quando você chega à igualdade, V3 igual a V1, ou seja, coeficiente igual a 1, você extrai zero de potência, tá? Então, esse aqui é o nosso diagrama de Betts. Então, ele nos dá a conclusão que, no final das contas, você só vai extrair 60% da potência do seu sistema, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!